Vamos lá? Estamos aí na nossa terceira campanha, uma vida biblicamente próspera. E nós vamos falar hoje sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão, né? Um culto de missões e um culto de gratidão. Quantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor que temos usado, Lucas capítulo 6, versículo 38, onde disse Jesus: "Deem-lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês." Então, esse texto. Estamos aí nessa campanha, 40 dias, já estamos na metade, né? Metade. Quase virando a metade. Terceira hoje. Na primeira nós falamos que foi o pastor que ministrou, pastor Pierre, um coração rendido para uma vida sem estresse. Então, quando rendemos o nosso coração, a nossa vida fica sem estresse. Quando temos um dono, né, e damos sentido à nossa vida. Segunda mensagem, que foi o pastor Guilherme, semana passada, foi fé em Deus e sábia administração. Porque não adianta você ter fé, Deus te abençoar e você gastar desordenadamente, e assim você não vai ter prosperidade de maneira alguma. Então, tem que ter a fé e a sábia administração. Ouvimos isso. E hoje, então, nós vamos falar os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Mas antes disso, eu quero orar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, te damos graças, Senhor, porque quanto o Senhor tem ministrado em nossos corações. Pai, nós somos imensamente gratos pelo Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e em nós. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é a semente que foi lançada e a partir do Senhor, Jesus, Senhor, nós somos esses frutos e nós já começamos a produzir, Senhor, e nós já conseguimos ter colheitas, Senhor. O teu reino, Pai, cada vez crescendo mais e vidas sendo transformadas. E nessa noite não será diferente. O Senhor fala poderosamente em nossos corações. Então nós rendemos nosso coração a Ti mais uma vez, Pai, com gratidão. E nós invocamos a Tua presença, Pai, para que o Senhor continue nos orientando, nos capacitando, nos abençoando, Pai, para que nós possamos estar com as nossas vidas no Teu altar, para em tudo glorificarmos o Teu nome. Nos abençoa, Pai, de uma maneira sobrenatural. Cada irmão que aqui está, Senhor, cada irmão que está, Senhor, com seu coração aberto para receber de Ti, que a Tua bênção nos alcance, e essa seja uma bênção, Senhor, calcada, Senhor, transbordante, para glorificarmos o Teu nome. Em tudo oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão que está no seu lado assim: o Senhor já falou com você. Já falou, já tem falado desde que nós entramos aqui nessa noite. Deus está falando e continua falando. O Senhor Jesus nos ensinou muito no Sermão do Monte sobre prioridades. Então, você pode abrir a sua Bíblia ali em Mateus capítulo 6, que é o texto que nós vamos usar hoje. Outros textos também, mas esse vamos abrir com isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, né? Que diz assim, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo, quando nós buscamos o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Daí você olha para mim e você pergunta: pastora, mas buscar o reino em primeiro lugar é o quê? Porque Jesus, aqui Jesus falando, Ele está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É aceitar aquilo que nos coloca no reino. Porque eu não posso buscar o reino se eu não sou um cidadão do reino. De maneira alguma.
eu posso adentrar o reino e o reino se torna prioridade na minha vida, na sua vida, se eu não me encontro como um cidadão do reino. E como que faz isso? Então, quando eu abro o meu coração, já começa por ali, eu abro o meu coração e peço a Jesus, toma o primeiro lugar. A minha vida pertence a Ti. Eu entrego para Ti, Senhor. Ali começa, as portas se abrem da nossa vida ali. Nesse momento onde que eu abro o meu coração e eu me entrego, e eu começo a entrar no reino, porque a única maneira de nos tornarmos cidadãos do reino de Deus é através de Jesus. Não existe um plano B. Não existe outro plano. Não existe você querer se tornar um cristão, você se tornar um discípulo de Jesus, se você não entrar no reino de Deus através de Jesus. O plano é o plano J, Jesus. Amém? E todos aqui, eu creio que já são de Jesus, né? Mas se você ainda não tomou essa decisão e você está aqui, então hoje é a noite de você entrar no reino. Então, de você abrir o seu coração e dizer e chamar Jesus, Jesus, toma a minha vida. Agora eu quero me tornar um cidadão do reino. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é fazer o bom uso daquilo que Deus já colocou em nós. Então, eu priorizo o reino. Eu estou ouvindo que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino. Eu estou com Ele, fechei. Eu tenho aliança com Ele. Eu estou aliançada com Jesus. Beleza, entrei no reino. E agora, como que o reino se torna primazia na minha vida? Como? Quando aquilo que Ele já colocou em mim, Ele já depositou em mim, eu faço bom uso. Aí entra a administração. Então, como que eu administro o que Jesus já colocou em mim? Eu fico só pedindo mais? Uai, se Ele já me colocou tanto, se Ele já me deu tanto, então, o que eu tenho que fazer? Começar a administrar, começar a fazer bom uso de tudo aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos. E aqui, nesse texto, há uma promessa de Mateus 6,33. Se nós buscarmos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo, é isso que a Bíblia diz, tudo que me é necessário me será acrescentado. Para a sua vida também, amém? Para a minha vida e para a sua vida, que Jesus está falando para nós que somos cidadãos do reino. Então, somente para os cidadãos do reino. Então, para adentrar o reino, tem a possibilidade de priorizar o reino e todas as outras coisas. Ou, vamos resumir todas as coisas, tudo. Tudo que me é necessário para viver como um cidadão do reino, e que está falando de realeza, não está falando da plebe, está falando de realeza, não está falando daquele que vive lá, um mendigo, não, está falando de realeza, aquele que se assenta nos lugares celestiais, aquele que tem o melhor de Deus, o melhor que o meu pai tem, porque o meu pai é o rei. O meu pai, o seu pai é o rei. E eu sou princesa, príncipe desse reino. E como que eu vivo nesse reino? Comendo das migalhas que caem da mesa? Não, eu me assento na mesa. Porque eu priorizo o reino. O primeiro lugar na minha vida, eu trago esse reconhecimento ao meu coração de que tudo que eu tenho, eu recebi. Tudo que você tem é dele. Você só tem porque você recebeu. Amém? Você entende isso? Amém? Então, quando eu parto desse princípio de que ali Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, tudo que eu preciso, eu vou pedir para quem? Eu vou buscar aonde? Uai, eu vou buscar no reino.
Porque o reino é o meu primeiro lugar. O reino, eu estou priorizando o reino, é isso que Jesus está falando. Então, aqui tem uma palavra maravilhosa, que nos ensina a verdadeira prosperidade vem da busca do primeiro lugar pelo reino de Deus, sugerindo que, ao priorizarmos as coisas espirituais, outras bênçãos, materiais, emocionais, tudo mais, me será acrescentado. Amém? Alguém recebe aqui nessa noite? Glória a Deus, é para nós, é para mim e para você. Tudo mais que Jesus falou. Então, eu vim para dar vida para vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas eu vim para dar vida. Mas não é qualquer vida, não é aquela vidinha meia boca, aquela vidinha miserável de isso aí é vida que quem serve o Satanás. Quem serve o Satanás é essa vida medíocre, essa vida de sofrimento, essa vida de angústia, essa vida de que você tem que fazer por onde. Não, quem serve a Cristo Jesus, quem serve o Rei deste reino, Ele acrescenta todas as coisas, quando a gente permanece nele. Amém? É muito simples, Fechamos com Jesus, priorizamos o reino, tudo que eu preciso, Ele me dá. Tudo que eu preciso. Amém? É simples assim, poderia terminar aqui, mas tem mais. Deus quer nos ensinar mais, quer falar mais conosco nesta noite. Então, viver livre das preocupações com as nossas necessidades cotidianas é um presente. Para quem? Busca em primeiro lugar o reino. Então, para que me preocupar? Jesus falou também no Sermão do Monte, o coração de vocês fica inquieto, o coração de vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados, o que vamos comer, o que vamos beber. Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Quem veste eles? Quem dá de comer aos pássaros? Quem? O Pai. Se Ele dá para o lírio do campo, para os pássaros, quem somos nós, irmãos? A palavra diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos a pérola de Deus. Nós somos a parte principal da criação. A coisa mais linda que Deus fez foram seus filhos. E somos nós, eu e você. Então, a mentalidade que tem que mudar para as nossas vidas, para vivermos essa realidade de reino, é nós priorizarmos o reino. Porque nós somos súditos do reino. Nosso Pai quer nos abençoar. Para que eu vou ficar me preocupando, gastando meu tempo, sofrendo, correndo atrás? Eu não estou falando que você não precisa trabalhar, não estou falando nada disso. Entenda, tenha a revelação de Deus para a tua vida nesta noite, não do diabo. O diabo diz, está falando heresia, porque agora não pode mais trabalhar, é só orar que o negócio vem. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você prioriza Jesus, você faz muito menos. A força do teu braço é muito menor. Porque o teu Pai cuida de tudo. Ele cuida, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Para que todos os povos, todas as línguas, todas as nações vejam aqueles lá servem ao Deus do céu. Aquele faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por quê? Porque aqueles que servem, tudo mais que precisam, Ele acrescenta. Amém? Isso é para a nossa vida, é para a minha vida. Você recebe aí nessa noite? Em nome de Jesus, é para a nossa vida. Então, viva livre das preocupações, das suas necessidades cotidianas. Por quê? Priorize em primeiro lugar na sua vida o reino. Busque o Rei deste reino e todo mais Ele vai acrescentar. Os primeiros frutos e o impacto da gratidão. É isso que gera no nosso coração. Quando os primeiros frutos começam a aparecer, quando os primeiros frutos começar a brotar, começa a gerar gratidão. Ele é fiel. Ele falou que faria e Ele fez. E Ele está fazendo e Ele continua fazendo. Amém? Vamos lá, outro texto agora para você ler aí. Provérbios capítulo 3, abre lá. Provérbios capítulo 3 e versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Uma chamada para nós. Jesus falou,
busque em primeiro lugar o reino, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aqui Salomão, falando em Provérbios, ele diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Está falando de primazia também. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Está colocando aí, não? Tá. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. É promessa, irmãos. Plenamente cheios. E se você ler o contrário, você vai ver o sentido verdadeiro do texto. Os celeiros ficarão plenamente cheios, transbordantes. Quando eu honrar o Senhor. Quando eu dar a primazia ao Rei, ao Senhor. Eu estou levando Ele à adoração daquilo que Ele já me deu, que Ele colocou em mim. E que Ele repartiu comigo para eu simplesmente administrar. Então, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. E aqui o vinho fala da alegria, né? 1 Tessalonicenses também tem um recado para nós. Capítulo 5, versículo 15 diz: tenham cuidado para ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em algumas circunstâncias. É isso, irmãos? Só na circunstância que for boa, agradeça. Na que for ruim, reclame, murmure. É isso? Não. Deem graças em todas as circunstâncias. É aqui que o negócio começa a mudar. Porque muda a nossa mentalidade como cidadãos do reino. Em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade do Pai, em Cristo Jesus. Essa é a vontade dEle. Que eu tenha um coração grato. Por quê? Ele já fez. Ele já fez. Nós já estamos no lucro. Nós não estamos perdendo nada. Se o Senhor não te der nada mais, nada, a partir de hoje, nada mais te acrescentar, você já está no lucro. Eu já estou no lucro. Por quê? Nós estamos vivos, irmãos. Nós estávamos perdidos. O nosso final seria um inferno. E hoje nós temos vida. Estamos no lucro. Então ele diz, isso possa gerar no meu coração e no seu coração gratidão. Entenda que como cristãos nós somos chamados a viver uma contracultura. Enquanto a sociedade prega a independência e o acúmulo de bens, a fé cristã nos chama a ser e dar, antes de apenas ter e receber. Quem você é? Hoje de manhã nós falamos muito sobre isso. Isso tira o estresse da nossa vida, arranca a murmuração. Quando primeiro, antes de pensar em ter, eu sei quem eu sou. Quem sou eu? Eu sou qualquer coisa. Olha o que você está fazendo com aquilo de mais precioso que o Senhor colocou na sua vida. Você está desprezando aquilo que Ele colocou em você. Acabei de falar, nós somos a coroa da criação. Então, o que nós somos? Temos que parar um pouquinho da mentalidade de que eu tenho que ter isso, ter aquilo, ter e ter. E lembrar de ser. Porque quando eu me apresento com uma identidade restaurada, com certeza o ter virá. Porque a minha identidade restaurada de filho agora vai me levar a buscar o meu Pai, o reino do Pai, em primeiro lugar. E todas
todas as coisas que eu preciso, o Pai vai me dar. Então, eu preciso primeiro restaurar a minha mentalidade. Quem eu sou? Ah, não, eu tenho que fazer por onde, né? Porque se eu não fizer, claro, você é um órfão. Você tem que sair correndo, fazer por onde, lutar. Você tem que lutar. Eu não. O meu Pai me dá. O meu Pai cuida de mim. Porque a minha prioridade é o reino. É a vontade do rei do reino. E à medida que eu vou priorizando o reino, todas as coisas que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso. Eu não estou falando que Ele vai dar tudo o que eu desejo. Não, desejo não. Ele prometeu aqui nesse texto, você vai lá profundamente estudar, Ele prometeu o quê? Todas as suas necessidades serão supridas. Tudo aquilo que você tem de necessário, que é necessário para você viver uma vida abençoada, porque a nossa tendência natural é ter esbanjando para nós e não lembrar de quem está perto de nós. Mas muitas vezes, quando Ele faz abundar e superabundar em nós, é porque alguém está precisando. E Ele quer simplesmente me usar como um canal. Porque a bênção nunca pode parar em mim. Quando eu tenho mentalidade do reino, a bênção não para em mim. Ah, mas foi eu que trabalhei. Foi eu que suei. Foi eu que consegui grandes coisas. Quem que te deu? Força, saúde, trabalho. Quem que te deu? O Pai. Para quê? Meu memorial até pulou. Para quê que Ele te deu? Para você simplesmente ser um canal. Ele quer te usar como um canal de bênção na vida de alguém. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Vamos lá, vamos para frente. A vida cristã é sobre receber, regozijar e repartir. Você recebe, regozija e reparte. Não pode parar em nós. Se parar em nós, nós viramos o mar morto. Não tem vida. E daí não conseguimos receber mais. Daí a gente fica até explodir. Então tem que resolver isso aí. Tem que desentupir esses canais aí que tem que fluir. Você recebe e continua recebendo. Se regozija, desfruta de tudo aquilo. E depois reparte. Porque tem alguém precisando. Enquanto as mídias sociais nos impelem a comparar e questionar nossas próprias realidades, a palavra de Deus nos instrui a sermos alegres e gratos, independente das circunstâncias. Essas práticas, inspiradas no coração generoso de Deus, mostram que uma vida biblicamente próspera está relacionada a um coração alinhado ao coração de Jesus, um coração aprovado por Ele e não pelas pessoas. Eu não busco a aprovação das pessoas, porque eu sei a quem eu tenho que agradar, ao meu Pai. Querido, isso se torna tão, assim, tão gostoso, se torna tão tranquilo, se torna assim, uma coisa tão maravilhosa de fazer. Isso gera alegria, uma paz, porque você não precisa agradar ninguém, quando o teu alvo primário é agradar o Pai. É seguir o exemplo de Jesus, é viver para Ele, é buscar Ele, é ouvir a vontade dEle e se dispor a fazer a vontade dEle. Acabou. Consequentemente, Ele vai te usar para abençoar os outros. Mas você não precisa ir atrás da aprovação. Tem gente que vive nessa cadeia maldita de, se eu fizer e não gostarem de mim, dane-se. Estou nem aí, gostar, não gostou, eu sei a quem eu sirvo. Primeiro eu sei quem eu sou, e depois eu sei a quem eu sirvo. O que eu estou fazendo, isso é um cárcere, irmãos. Esse negócio de ficar pensando e buscando a aprovação dos outros, isso é uma cadeia, um cárcere que nos aprisiona, e muitas vezes nos limita e impede nós sermos abençoados. Porque a gente faz para receber a aprovação de quem nunca vai nos aprovar.
nunca vão nos aprovar. Agora, quando você sabe quem você é e a quem você está servindo, problema resolvido. Porque você vai fazer e você vai estar agradando o Pai e abençoando as pessoas. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Simples assim. Nada mais do que isso. Esse ato de entrega e fidelidade protege e multiplica, ensinando o coração a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Ao dedicarmos o primeiro a Deus, vivemos diariamente a leveza de uma vida que tem o seu início exatamente no lugar certo, no Senhor. O Senhor em primeiro lugar. As primícias são dele. E você vai entender melhor nessa noite por quê. Por quê? A gratidão e a entrega nos libertam da ansiedade, curam a comparação e abrem espaço para a paz que vem do alto. Quem entrega e agradece, mantém acesa a chama da fé, desfruta da providência de Deus e experimenta alegria, mesmo em meio aos desafios. Porque os nossos olhos não estão aqui, nossos olhos estão no Pai. Estamos nessa conexão, amém? Então, algumas verdades, algumas lições para nós aprendermos nesta noite sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão, para nós desfrutarmos da alegria da colheita do Senhor. Desfrutarmos da alegria da colheita do Senhor, porque se nós estamos lançando a semente, a colheita virá. A colheita virá. Se nós estamos priorizando o Pai, o reino, a colheita virá. E isso gera alegria no nosso coração. E como que nós vamos desfrutar dessa alegria? Primeiro, entregue ao Senhor a primeira parte dos seus recursos. Primeira parte. Isso nos diz lá em Gênesis capítulo 4. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui que Deus valoriza a excelência da entrega e também o nosso coração. E quando nós entregamos com excelência, quando nós entregamos as primícias com excelência ao nosso Deus, o nosso coração é medido pelo que damos de melhor para Ele. Porque só quem conhece o nosso coração é aquele que nos criou. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu pastor, seu patrão, todo mundo. O Senhor você não engana. Como é que Ele sabe que o teu coração é um coração rendido? Por causa daquilo que é primícia, prioridade que você entrega para Ele. E isso parte do princípio de que eu reconheço quem Ele é. Se eu reconheço quem Ele é, eu não tiro Ele do lugar dele. Esse é um mistério, um milagre de Deus que o Senhor quer se revelar a nós nessa noite. É um milagre que Deus precisa falar ao nosso coração. O texto eu quero ler outro texto aí, não tem aí não. Pode abrir na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor escolheu fazer dessa maneira, né? Para nós desfrutarmos dessa alegria da colheita, nós temos que entregar a primeira parte. Por que o Senhor pediu isso? No texto ali de Provérbios também que nós lemos. Agora vamos ler o texto de Deuteronômio capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 8. E o versículo 17 e 18 nós vamos ler. Aí na sua Bíblia, pode ler, que não tem aqui na nossa tela. Diz assim:
fez tudo isso, Deuteronômio 8, 17 e 18, fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda esta riqueza com a minha força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como se vê hoje. Ele. Por que o Senhor mandou nós entregarmos as primícias? Porque Ele conhece o nosso coração. Por causa do pecado, a nossa tendência natural é o melhor é meu, por direito. Foi eu que trabalhei. E Ele falou assim, bem claro, Ele fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar, conquistei toda esta riqueza com a minha força e com a minha capacidade. Não, lembrem-se do Senhor. Lembrem-se, trago à sua memória que você alcançou esse lugar, você recebeu essa bênção por causa dEle. Primeiro Ele que fez você, Ele que tornou tudo possível para você, foi Ele que foi na frente, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Por que nós vamos pensar de outra maneira? Por que nós vamos agir de outra maneira? Então, quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração no lugar certo, trazendo a primazia do reino e do Senhor, honrando o Senhor do reino com as nossas primícias, a alegria vai pular. Ninguém segura a nossa vida. Por quê? Porque eu reconheço, isso é reconhecimento, isso é fruto de gratidão. Ele colocou em mim, e agora Ele me pede para entregar, que privilégio! É o único Deus, o único Deus que Ele te dá e te pede para entregar uma parte, único. Qualquer tipo de deuses estranhos aí, não dão nada e pedem tudo. Qualquer coisa que se chama Deus aí, fora, não te dão nada. Nunca te deram nada. Mas te cobram tudo. O nosso Deus, Ele é Pai. E o que está no coração dEle é nos abençoar. É abençoar os seus filhos. As ofertas de Abel e Caim ilustram o parâmetro esperado por Deus, que posteriormente entregou o seu próprio filho por cada um de nós. Ele se doou, Ele entregou. Então, Ele não está pedindo nada novo para nós. Porque o primeiro, Ele já fez. Ele já fez. Nunca desconfie das intenções de Deus em te abençoar. O mais importante Ele já lhe deu, Jesus. Tudo que você precisa, tudo que você tem. Tira Jesus, você não tem nada. Você é miserável. Nem vida você não tem. Portanto, para nós desfrutarmos dessa alegria, alegria da colheita do Senhor, entregue ao Senhor a primícia, os primeiros frutos de todos os teus recursos. Que Ele mede o teu coração, Ele sonda o teu coração. Segunda verdade aí, segunda lição. Para desfrutar da alegria da colheita do Senhor, troque a reclamação pela gratidão. Troque a reclamação, outra palavra, murmuração, pela gratidão. Salmo 100, versículo 4, pastor Isadora leu na abertura.
Diz, entrem por suas portas com ações de murmuração, ações de reclamação, de queixas. Não. Entre por suas portas com ações de graças, com gratidão, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é... O que o Senhor é? O que é isso, irmão? Acorda! Alô? O que o Senhor é? Bom! Fala para o seu irmão, Deus é bom. O Senhor é bom. Ponto final. E não muda se você está sentindo ou não. Se a pilha está fraca do teu sentidor. Porque não mede a bondade e a fidelidade de Deus pelo que você sente. Porque Ele já provou o seu amor e a sua bondade por nós. Ele é bom. O Senhor é bom. Ponto final. Nós não somos bons, mas o Senhor é bom. Mas nós, nele, nós aprendemos a nos tornar bons. Bons. Então, o Senhor é bom. O seu amor dura alguns momentos. Dura para sempre. O fato de nós estarmos aqui, irmãos, não termos sido ainda consumidos. Porque o diabo, ele tem uma gana de nós. O Satanás, ele tem uma gana. Ele abre a porta do inferno e dispensa a Capitolândia tudo para vir atrás de nós. Quando? Todos os dias. Porque ele olha para nós, ele quer nos matar. Porque nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E à medida que nós vivemos para Ele, à medida que nós andamos e representamos Ele aqui, e divulgamos, e cantamos, e vivemos a bondade de Deus, o inferno treme. O diabo fica endemoniado, cada vez mais. Porque ele quer nos parar. Ele quer nos parar. Mas a bondade do Senhor, o amor do Senhor por mim e por você, dura para sempre. E essa é a causa que não fomos ainda consumidos. Porque cada dia a misericórdia de Deus vem, como um balde, em porções dobradas sobre a minha vida e a sua vida. Para quê? Para que a gente viva essa bondade do Senhor. Para que a gente permaneça nessa bondade do Senhor. O diabo é ruim. O diabo é mau. Agora o meu Pai é bom. Amém? Você pode declarar isso? Levante sua mão. O meu Pai é bom. Ele é bom. E Ele permanece bom. E Ele sempre será bom. E Ele continua sendo bom para com a minha vida. A sua fidelidade permanece para todas as gerações. Quando nós substituímos a reclamação, preste atenção nisso. Quando substituímos a reclamação pela gratidão, abrimos as portas para a bondade e a fidelidade de Deus na nossa vida. Troca aí. Substitua. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Você está na vantagem. Você está no lucro. Só uma respirada que você dá. Quanto que foi pago por esse oxigênio? Ou quanto você precisa pagar? Você está no lucro. Pare de reclamar. Quando você troca, substitui a reclamação pela gratidão, você abre as portas da bondade de Deus. A bondade de Deus. Você celebra a bondade de Deus e as portas das bênçãos do Senhor vão se multiplicando sobre as nossas vidas. A gratidão transforma o coração inquieto em um altar de louvor e confiança no Senhor. Porque você presta adoração àquele que te criou. A adoração atrai o céu, enquanto que a murmuração atrai o inferno. Se começa a murmurar, os demônios são liberados. A capetada é liberada e começa a atormentar. Pode ver, um lugar que você chega, que tem reclamação, tem murmuração, tem demônio. O Satanás está ali. Porque não celebra a bondade de Deus. Vive ainda na miséria. Vive ainda uma vida miserável. Uma orfandade, uma escassez do inferno. A gratidão
Tem aí uma palavra do pastor Carlito que está no nosso livro. A gratidão é um antídoto contra a escassez, a murmuração e a insatisfação, e abre as portas da presença de Deus. Vou ler de novo. A gratidão é um antídoto contra a escassez, a murmuração e a insatisfação, e abre as portas da presença de Deus. Está no nosso livro, A Vida Biblicamente Próspera. Presta atenção nisso. Presta atenção. Pesquisas em neurociência mostram que ao repetir, a repetição, isso pesquisas, ao repetir queixas, murmurações, justificativas, você vai repetindo, vai falando, vai falando, vai falando. Os cientistas chegaram nessa conclusão. Pesquisas que mostram que você, ao repetir queixas, murmurações, reclamações, justificativas para tudo, o seu cérebro, fortalece a sinapse associada ao estresse e à vitimização. E esse processo é conhecido como neuroplasticidade negativa e mostra que quanto mais um pensamento ou um comportamento é praticado, mais o cérebro se organiza para repeti-lo. Você vai falando, o cérebro vai entendendo que tem que viver naquele ciclo vicioso, maldito de murmuração. E aquilo vai, sem perceber, faz parte da sua vida. A sua boca se tornou um poço de murmuração, de queixa. E esse padrão de reclamação, de murmuração, afeta o cérebro, afeta o meu e o seu cérebro. Olha como é sério esse negócio, aqui é ciência, irmãos, ciência. Afeta o nosso cérebro e todo o nosso corpo. Começa aqui, né? E todo o nosso corpo. O que ele faz? Essa murmuração, essa queixa que você acha que não faz problema, não tem problema nenhum. Olha o que faz, a ciência comprovou isso. Aumenta a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Às vezes você está, bum! Por quê? Só reclama. Só reclama. E, de repente, você está no último do estresse. O hormônio do cortisol aumentou. Outra coisa, enfraquece o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são áreas ligadas à memória, à concentração e a tomar decisões. O que nós estamos vendo hoje, na maioria das pessoas, estão se tornando zumbi. Ei, chamando, o planeta Terra chamando. Volta, irmão, volta. Por quê? A boca é um poço de murmuração. Outra coisa, tem mais. Prejudica o equilíbrio emocional e eleva o risco de doenças psicossomáticas, doença na alma, depressão, síndrome do pânico, pavor noturno, medo apavorante e desespero. E, de repente, bum! Por quê? Você produziu. Você produziu. E o seu corpo só está respondendo aquilo que você está fazendo. Isso aí. Então, essas coisinhas aí. E mais umas coisinhas ruins. Mas deixa para lá. A reclamação, a murmuração causa tudo isso. O que nós vamos fazer? Para gerar alegria da colheita do Senhor na nossa vida. Troca a reclamação pela gratidão. Se você não pode falar uma palavra de gratidão, engrandecer o Senhor por um feito, fecha a boca. Não use a sua boca como instrumento de um esgoto. Porque quando sai da nossa boca é a mesma coisa que o esgoto. Abriu o esgoto, abriu a torneira do esgoto. E daí o que acontece? Todo o nosso corpo soma para o nosso corpo. Adoece, começa no cérebro, começa nas emoções, e lá vai, e de repente você está mal. E ninguém consegue ficar perto de você, porque esse negócio é...
Esse negócio pega, viu? Que um murmurador chega perto de você. Se você não está muito bem, foge. Corre, corre, porque você começa a murmurar junto com ele. De repente, você fica mal igual a ele. Contagia. Então, troque a reclamação pela gratidão. Porque quem agradece, cresce. Amém? Fala para o seu irmão aí. Troque a murmuração. Fala para o seu irmão, sacode ele. Se ele está dormindo, acorda. Por isso que eu estou dando uns gritinhos aqui. Viu? Acorda ele. Quem agradece, cresce. Quem sabe você está assim, médio. Deus quer fazer você crescer. O caminho para o crescimento é gratidão. Pega esse caminho. Terceira lição para nós, para desfrutarmos da alegria do Senhor, da colheita do Senhor. Fuja da tentação da comparação. É outro câncer. Fuja da tentação da comparação. Fuja. Gálatas 6, 4 e 5 diz: cada um examine os próprios atos. Para de olhar para a vida dos outros. Cuida da sua vida. Cuide da sua vida. Cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Ele está falando aqui para nós. Cuide da sua vida. Porque se você cuidar bem da sua vida, você não vai ter tempo para cuidar da vida dos outros. E tem tanta gente cuidando da vida dos outros, enquanto a sua vida está o caos. 1 Coríntios capítulo 15 diz: mas pela graça de Deus, Paulo falando, sou o que sou, a sua graça para comigo não foi em vão. Eu sou quem eu sou. Irmão, sabe o que ele está falando para nós? Eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada. Eu estou com ele assim, ó, e eu não abro. Eu sei quem eu sou. O que você pensa de mim, porque eu sei quem me afirma. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso me medir por você. O meu nível, minha régua é Cristo Jesus. Ele é o meu exemplo. Foi Ele quem me resgatou. Foi Ele quem resgatou você. Por que eu vou me comparar a outro? Porque se eu sei quem eu sou, eu vou trazer à minha memória que Ele me formou. Estamos estudando sobre isso. Estamos quase chegando no final, de descobrir quais ingredientes que Ele colocou de uma forma muito peculiar em cada um de nós. E assim, Ele faz maravilhas por todos nós. Não importa que nós somos muitos, que nós somos poucos, mas Ele faz individualmente. Ele coloca em nós. Então, você tem que viver a sua identidade. E parar de se comparar com os outros. Porque você não consegue desfrutar de alegria quando você fica olhando para o outro. Ah, a grama do outro é mais verde. Cuida da sua, que ela vai ficar verdinha também. Cuida da sua vida, irmão. É isso que o Senhor está nos falando nesta noite. Cuida da sua vida, olha para você. Te conecte a Cristo Jesus. É lá do alto que vem tudo que você precisa. Priorize Ele e o reino. Pronto. Tudo vai acontecer para as nossas vidas. Cada fase da nossa vida tem desafios. Você é único e amado por Deus. Traga isso à sua memória nessa noite. Todos nós passamos por desafios, todos nós. Uma fase é mais tranquilinha, as outras, as ondas começam. E depois, a outra já começa a ficar muito tranquilinha. E depois, mas o irmão também é assim. Cada um de nós é uma fase diferente. Enfrentamos desafios, mas nós somos filhos amados. O que vai fazer eu superar cada fase, enfrentar os desafios, é saber quem eu sou e saber quem cuida de mim.
Porque tudo que eu preciso, que você precisa para viver essa vida cristã abundante, Ele me dá, Ele te dá. Você só tem que pedir. E Ele vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Então, você é único e amado por Deus. No meio de 8 bilhões e parará de pessoas, o Senhor te chama pelo nome. Ele sabe quem é você. Pensa, irmãos. Ele sabe que você é único. Só pensar isso, pronto, já nos deixa... Esse é valor, né, que Ele agrega às nossas vidas. Entenda que hoje as mídias sociais e idealizações podem ser armadilhas para a nossa saúde emocional e também espiritual, se cairmos em comparação. Portanto, fuja dos Instagram da vida. Fuja disso, irmãos. Você não é medido pelos likes que você ganha lá no YouTube, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Não. Você é medido, sabe como? Por aquilo que você recebe do Pai. Quem é você? Eu sou um filho amado. E quantos de nós, porque isso é estratégia do inferno, nos levar a comparações. Ah, fulano tem isso, então eu tenho que ter também. E daí esquece o Pai, o reino do Pai, e vai desesperadamente em conquista de algo que o Pai não tem para você. Por quê? Fulano tem, eu tenho que ter também. Deus está falando conosco nesta noite. Fuja da tentação da comparação. Por isso fala tentação. É coisa do capeta. É coisa do inferno. Fuja disso. Administre com sabedoria o que Deus confiou na sua mão. Seja grato pela jornada. Confie que Ele vai abençoar o seu esforço. As pessoas satisfeitas transformam ambientes e fazem os outros perceberem que possuem muito mais do que imaginam. Por quê? Uma pessoa satisfeita, ela sempre é grata. Ela está sempre agradecida por tudo que ela tem. Mais uma verdade, uma lição para nós. Para desfrutar a alegria da colheita, transforme as suas preocupações em orações. Olha o que disse o apóstolo Tiago, capítulo 4. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. O pastor Carlito colocou algo também nesse livro muito importante, que ele disse assim: reclamar é falar com quem não pode resolver. Já a oração é o oposto da reclamação, pois leva nossas necessidades a quem realmente pode intervir. Ah, o meu coração está pesaroso, está pesado, que eu tenho isso para fazer, eu tenho uma conta para acertar e tudo. Eu vou reclamar? Eu vou orar. Apresentar diante dEle. Porque Ele falou, Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele vai prover. Ele falou, se eu estou priorizando o reino, se Ele é o primeiro lugar na minha vida, irmãos, Ele vai prover. Ele cria caminho onde não tem por causa de mim. Ele faz tudo o que eu preciso para me abençoar, para te abençoar. Para que eu vou me preocupar? Como eu falei, se Ele cuida dos pássaros, dos lírios dos campos, Ele não vai cuidar de mim? Que eu sou uma filha amada? Pensa aí. É só para você pensar. Então, não reclame, ore. Troque a reclamação pela oração. Quando nós levamos tudo a Deus em oração, nós abrimos espaço para receber de acordo com a sua vontade, não os nossos caprichos. Transforme cada desejo em oração e cada oração em oportunidade de ver Deus agir. Não se preocupe com nada. Guarde isso aí no seu coração. Não se preocupe com nada. Ore por tudo. Amém, irmãos? Não se preocupe com nada. Ore
por tudo. Ore por tudo. E por último, para encerrarmos, para desfrutar a alegria da colheita, cultive um olhar de contentamento. Uma coisa está ligada na outra. Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. E outra tradução diz, aprendi a estar contente. Estar contente. Essa expressão estar contente significa ter em si mesmo o suficiente. Uma suficiência interior que não depende das circunstâncias externas. Não depende. É uma suficiência, uma gratidão que é gerada no meu coração, independente se está tudo desmoronando aqui fora. Lá dentro eu tenho paz. Por quê? Eu aprendi. E é isso que Deus está nos chamando, a aprender, a viver contente, a viver, a desfrutar, a depender dEle. A depender. 3 aspectos dessa palavra estar contente, dessa expressão. Estar contente é estar suficiente em si mesmo, forte o bastante para não depender da ajuda ou apoio externo. Eu estou bem. Por quê? Não preciso de apoio externo. Porque eu sei aqui dentro quem cuida de mim e quem vai prover para mim. Porque eu já falei com Ele. Então, eu aprendi a estar contente. Estar contente também, independente das circunstâncias, você permanece estável, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Estar contente também é estar satisfeito com o que é viver com gratidão e paz, ainda que os recursos sejam limitados. Ora que melhora. Troque a murmuração por gratidão, por oração. Ter recursos não é errado, desde que sejam adquiridos e administrados com responsabilidade. A gratidão nos mantém na simplicidade, na humildade e na verdadeira prosperidade. Mais uma palavra do pastor Carlito que diz: agradeça pelo que já recebeu e viva com contentamento. Daí, então, somente os satisfeitos são seletivos. Somente quem está satisfeito. Nós temos que descobrir esse lugar de satisfação no Senhor. E para concluir, escolha viver para além de você mesmo. Escolha viver para a glória dEle. Porque você recebeu. Desfrute. Desfrute. Viva para Ele. Você recebeu dEle. Você recebeu. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dEle. Viver uma vida de entrega e gratidão é alinhar o nosso coração ao de Deus, confiando na sua provisão e colocando-o em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Ele quer ter a primazia em todas as áreas, porque Ele merece. Ele deu o que Ele tinha de melhor e Ele pode nos pedir o melhor. A gratidão transforma preocupações em oração, celebra cada conquista e nos protege da comparação e da insatisfação. Ao oferecer o melhor a Deus e cultivar contentamento, experimentamos paz, alegria e uma prosperidade que transcende o material, refletindo a fidelidade e o amor do Senhor no nosso dia a dia. Em resumo, você se torna testemunha do que é viver a vida abundante. E é para mim, para você, para todos nós. Eu não preciso ter tudo, mas eu tenho que estar satisfeito com tudo que eu tenho. E fazer bom uso daquilo que Ele colocou na minha mão.
Porque aquele que deu, dá mais. Aquele que abençoou, continua abençoando. Ele não retém nada. Porque nunca nós vamos ganhar na área de dar do que Deus. Nunca. Porque Ele já provou isso para nós. Não desconfie nunca das intenções de Deus sobre você. Ele quer te abençoar. E Ele quer usar a sua vida biblicamente próspera, em todas as áreas, como o pastor tem falado. Não falamos prosperidade na área simplesmente de dinheiro. Não, irmãos. É você ter saúde. É você ter saúde no seu corpo, você ter uma alma curada. Porque da sua boca profere gratidão e não murmuração, queixa. É você estar com a sua família abençoada, tua casa, teus filhos. Pode ser na maior simplicidade, mas ali tem paz. Porque o teu pai cuida de tudo. E ele provê tudo o que você necessita. E ele sempre te dá mais do que nós merecemos. Muito mais. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Senhor, gera essa gratidão no nosso coração. Senhor, se nós temos, Senhor, sido ingratos, murmuradores, Senhor, quebra esse ciclo nessa noite. Faz um milagre, Senhor, em nossos corações nessa noite. Ore aí, onde você está. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor, recebemos uma palavra poderosa, como essa palavra nesta noite que o Senhor nos compartilhou, e a nossa vida não muda, mas o Senhor está nos chamando. O Senhor tem um propósito com as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos desfrutar com alegria dos frutos e sermos gratos. Seja grato. Peça ao Espírito Santo que comece a sondar o seu coração e a desenvolver dentro do seu coração gratidão. Gratidão por tudo que Ele já fez. Comece a agradecer pela vida que você tem em Jesus. Comece a agradecer pela identidade que Ele restaurou, que você era um órfão, separado de Deus, e hoje você é um filho. Você é um filho amado, uma filha amada. Isso muda tudo. E quando Ele chama você para buscar o reino em primeiro lugar, buscar o reino, você precisa estar no reino. Você precisa fazer parte desse reino. Você precisa aceitar Ele como Salvador, para que então a porta se abra e você seja aquele que vai ser o súdito do reino. Você entra e faz parte do reino. Você faz parte da família de Deus. E quando você começa a ter Ele como Senhor, você começa a priorizar as primeiras coisas do reino. E você começa a deixar Ele dirigir a sua vida. E você começa a trocar a murmuração pela gratidão. Você não faz mais comparação. Você olha para Ele, porque tudo que você precisa vem dEle. Você não deixa mais o seu coração se sobrecarregar, porque você está conectado nele. E você recebe dEle. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. Em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a nossa realidade. Essa realidade precisa ser mudada, irmãos, na nossa vida. Porque como é que as pessoas vão querer servir a esse Deus se Ele não faz nada na sua vida? Você vive ainda igual um mendigo no reino. Você vive igual um órfão, comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor. Quando Ele te chama para participar da mesa, Ele tem preparado diariamente para nós um banquete. O que nós temos feito com isso? Em nome de Jesus. Eu quero convidar todos os irmãos a se colocar de pé. Todos nós, em alguma área, nós precisamos melhorar. Continue com seus olhos fechados e eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E nós vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus, todo demônio de murmuração,
todo espírito das trevas, de comparação, de reclamação, vai ser quebrado, vai ser destruído, destronado nesta noite, em nome de Jesus. E você começa a orar aí onde você está, e você começa a pedir: Pai, derrama, Senhor, a tua gratidão. Muda a minha forma de pensar, Senhor. Muda a forma como eu estou vendo, Jesus. Senhor, se eu estou aqui, se eu tenho vida, é por causa do Senhor. Eu já devia estar morta, Senhor. Eu já devia estar, Senhor, até no inferno, longe, porque é isso que o diabo veio para fazer. Eu era alvo, Senhor, do Satanás. Mas o Senhor, pelo teu grande amor, me resgatou. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me lavou. Eu vivia lá no chiqueiro, eu vivia comendo comida de porcos, e o Senhor foi lá e me deu um banho. O Senhor me deu vestes novas, o Senhor me colocou sandália nos pés e um anel nos meus dedos. E o Senhor disse: você é filho, bem-vindo a casa, bem-vindo à família. E o Senhor nos chama nesta noite, em nome de Jesus. Rompa com todo o espírito das trevas nessa noite. Rompa, em nome de Jesus. Aquele a quem você celebra, aquele a quem você honra, que você celebra, atrai sobre a sua vida. Então, se o seu Deus é Mamon, você celebra ele. E você vive nesse espírito de miséria, esse espírito acorrentado de murmuração, de ingratidão, de insatisfação. Rompa com isso nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está nos libertando, o Senhor está nos restaurando nesta noite. O Senhor quer levantar filhos e filhas com potencial de buscar o reino em primeiro lugar, de entregar ao Senhor as primícias do reino, porque reconhece que Ele é Senhor, Ele é dono, e como Senhor Ele é dono, tudo é dEle, a minha vida é dEle, tudo que eu tenho é dEle, tudo pertence a Ele, porque se Ele quiser, Ele tranca o ar, o oxigênio, e eu desfaleço e eu morro. Você não tem poder sobre a sua vida. Se você entrou no reino, se você faz parte do reino, você pertence ao Senhor. Ele não é somente o teu Salvador. Ele não morreu para você, por você, para você continuar vivendo a sua vida. E Deus quer quebrar essa maldição, essa mentalidade de religiosidade das nossas vidas. Se entregue como um todo ao Senhor. Se entregue como um todo. Ele não somente salvou você, mas Ele quer ser aquele que conduz você. E Ele te chama para viver para Ele. E para Ele. E tudo é para Ele. Porque Ele é Senhor. Nós dependemos 24 horas do dia dEle. Nós dependemos para tudo na nossa vida. E se Ele der, nós seremos abençoados. Agora, se Ele reter, nós vamos morrer. A sua vida não pertence a você. E Deus está falando com você nesta noite. Em nome de Jesus, rompa, rompa. Se entregue completamente a esse Deus da vida. A esse Deus que nós falamos aqui, que nós lemos. Que o salmista disse, Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. E mais uma vez nesta noite o amor dele está sendo renovado na minha vida e na sua vida. E Ele está te chamando, filho, volte para mim. Volte para mim, filho, filha, volte para mim. Se entregue, se renda. Deixa eu te usar, deixa eu te abençoar primeiro. Porque eu quero te usar como um testemunho vivo. Que vai tocar em vidas lá fora, que tem buscado outro Deus, que não pode fazer nada por eles. E o Senhor quer tocar em nós,
para nos levar a uma mudança de mentalidade. Isso vai gerar um comportamento diferente. E isso vai ser reconhecido. Quem é o nosso Deus? Mas você tem que trazer a sua memória que Deus está permitindo isso para você lembrar que tudo que você tem não foi a sua força, não foi a sua capacidade, mas foi Ele que te deu, a começar da sua vida. Consagre a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e abençoar a Tua igreja, cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Eu sou a primeira, Senhor, a me colocar, para que o Senhor possa fazer, Deus, cada vez mais. Não deixa, Senhor, em momento algum, Pai, Senhor, o meu coração, se tiver qualquer tipo de insatisfação, que isso vai gerar murmuração, Senhor, queixa contra Ti. Senhor, arranca isso de mim, rompa completamente, Jesus, com esse espírito maligno. Isso não tem poder sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Seja quebrado nesta noite, seja repreendido toda atuação, todo decreto do diabo sobre as nossas vidas. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, e o Senhor quer nos abençoar, e o Senhor quer nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida, para que nós sejamos testemunhos aí fora, para essa cidade onde as pessoas estão morrendo diariamente, indo ao inferno, porque não conhecem esse Deus de graça e misericórdia que nós conhecemos. A maior dádiva já recebemos, que foi Jesus. Agora nós temos que celebrar, nos regozijar com isso e repartir. Abençoa a Tua igreja, Pai, nesta noite. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Recebe e comece a adorar o Senhor. Comece a agradecer o Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor e dizer: obrigada, Jesus. Levante sua mão bem alto e diga: obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu tenho mais do que eu mereço. Obrigada, Senhor, porque cada dia o Senhor tem me acrescentado. Obrigada, Senhor. Me ajuda a viver para Ti. Me ajuda, Senhor, a priorizar o Teu reino e a Tua vontade. E tudo mais que eu preciso, o Senhor fará. E eu descanso nessa promessa. Recebe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Celebra o Senhor, aplauda Ele nesta noite, em nome de Jesus.